A Luz era um aventurador honesto que só queria ajudar sua família a viver uma vida melhor. No entanto, quando sua companhia o traía e o jogava em uma masmorra cheia de monstros, ele usava seu gacha para chamar uma empregada de nível 99,99 e começava sua escalada de volta à superfície para vingança. A história começa num mundo onde existem 9 raças, e entre elas os humanos eram vistos como as mais frágeis e marcados como lixo por seus níveis baixos. Um jovem humano chamado Luz decide deixar seus pais e irmãos para trás e partir em uma jornada, sonhando em se tornar um grande aventurador que pudesse dar uma vida luxuosa para sua família um dia. Suas viagens eventualmente levam-no a uma cidade onde sua raça não lhe rende nada além de desprezo, e ele acaba sendo repreendido por um besta-homem sem motivo algum, apenas por ser humano. Desdenhando isso, Luz dirige-se ao Conselho dos Aventureiros para começar sua nova vida e se inscreve como um iniciante da classe EFI. Quando a recepcionista pergunta se ele tem alguma habilidade decente para falar, ele se orgulha de sua habilidade de gacha ilimitada. Curioso, a recepcionista assiste enquanto ele demonstra, pressionando o botão de gacha e tirando uma carta que revela apenas um garfo. Com confiança, ele diz: libere, apenas para um garfo dobrado aparecer em suas mãos, deixando a senhora impressionada como ela se pergunta como ele planeja derrotar monstros com tal utensílio. Luz insiste que sua habilidade tem mais a ver com isso, mas seus próximos desenhos só pioram, produzindo uma maçã podre e um pedaço de pão coberto por fungos. A recepcionista fica desapontada e confirma que a classe F é realmente o lugar perfeito para ele, e o direciona para o quadro de trabalho onde são postadas as missões mais fáceis. Luz se sente desapontado, apenas pela expressão dela fazer com que perceba provavelmente que nem mesmo sabe ler. Ela o ajuda a encontrar alguns trabalhos simples, pesados e mal remunerados, e embora o pagamento seja péssimo, nosso herói aceita-os com entusiasmo. Ele termina fazendo todo tipo de trabalho pesado, ganhando apenas o suficiente para pagar uma noite barata na taverna. Naquela noite, ele ora para que finalmente tire algo comestível de seu gacha para seu jantar, diferente da fruta podre que puxou no gabinete da guilda anteriormente. Infelizmente, a sorte não parece estar a seu favor, pois ele tropeça em um grupo de besta-homens na rua que o exigem indenização e roubam o pouco dinheiro que ele tinha restante. Quando Luz tenta protestar, ele é facilmente jogado de lado e deixado no chão, machucado e humilhado. Ao tentar se levantar, um grupo de aventureiros chega, e a elfa oferece sua mão, temendo mais danos quando suas mãos sujas acidentalmente tocam uma elfa. Luz implora por misericórdia, mas a elfa surpreende-o ao abraçá-lo gentilmente e assegurar-lhe que ele não tem nada a temer. O grupo se apresenta como a Concórdia das Raças, um grupo representando todas as 9 raças. Um por um, eles compartilham seus nomes, até que o cara-lobo Garou aponta que a única coisa que falta é um membro humano. A elfa escura Qian explica que seu objetivo é eliminar as barreiras de discriminação racial e trazer unidade entre as raças. O Drago com pele de dragão estende sua mão para a Luz, convidando-o a se juntar a eles, e o garoto quebrado, desafortunado, aceita entusiasticamente essa oportunidade que parece uma vez na vida. À medida que sua história continua, Luz se vê cercado por monstros venenosos, serpentes prontos para devorá-lo. Mas justo quando um deles está prestes a atacar, Drago intervém e salva-o. A elfa Sasha então o avisa para ficar alerta, explicando que estão em um dos lugares mais perigosos do mundo, conhecido como o Abismo. Luz se desculpa enquanto Sasha trata suas feridas e é teorizada pelos outros por brincar de mãe. Tentando animá-lo, Drago conta ao menino que ninguém em seu grupo poderia fazer uma xícara de chá melhor do que ele. Então, o tributo conquistador entra mais fundo no abismo. De repente, seus rostos endurecem e o calor que antes cercava a Luz desaparece completamente. Ignorando a mudança no ambiente, ele sorri felizmente enquanto arranja coisas para chá. Mas, enquanto começa a colocar as xícaras, Drago calmamente diz que decidiram expulsá-lo do grupo. Luz congela, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Garou sorri e o zomba, perguntando se ele ficou surdo. Quando Luz balbuíça em confusão, o besta-homem sorri e diz que não tem mais uso para ele. Mesmo Sasha e Sion, que haviam sido gentis com ele, olham com desgosto, chamando humanos de fracos e fracassados. O anão grunhe que Luz era nada mais que peso morto, e seria melhor livrá-lo agora. Ainda tentando entender, Luz pergunta se isso é algum tipo de piada cruel, já que eles foram tão gentis com ele antes. Garou ri e explica que eles precisavam dele apenas para se juntar às fileiras deles por uma razão. Acaba-se que, devido a seu suposto dom, os superiores suspeitaram que Luz pudesse ser um mestre, então mantinham-no sob vigilância. Mas agora que confirmaram que seu gacha ilimitado é apenas lixo inútil, os superiores decidiram que ele é irrelevante e não vale a pena mantê-lo. Todas essas conversas sobre mestres e superiores deixam o pobre menino completamente confuso. Garou e os outros finalmente decidem que é hora de livrá-lo para sempre, já que acidentalmente revelaram mais informações do que deveriam. Eles lhe dizem que foram ordenados a eliminá-lo, e Garou fica animado com a ideia de caçá-lo. Com um gesto rápido, Garou arranha o menino, fazendo-o gritar e fugir. Mas antes que ele possa ir muito longe, Sasha dispara uma seta diretamente em sua perna, enviando-o caindo no chão. Eles riem de seus gritos enquanto Garou bate nele novamente e novamente enquanto ele geme de dor. Os outros dizem ao cara-lobo que faça parecer que monstros estavam por trás do assassinato. Enquanto Garou levanta suas garras para atacar, o menino desesperadamente arrasta-se pelo chão, lutando pela vida. Ele implora para não morrer, e justo quando sua mão toca o chão, uma armadilha de teletransporte ativa. Drago grita para Garou matá-lo antes que ele desapareça, mas o menino desaparece no último momento. Quando ele abre os olhos novamente, ele percebe que ainda está vivo. Alívio o atinge, embora ele saiba que é apenas temporário. Assim que um monstro aparecer, será o fim para ele. Lá deitado, ele começa a chorar enquanto memórias de sua família invadem sua mente.
Ele se pergunta como chegou a esse ponto, como a companhia que confiou poderia traí-lo tão facilmente. Por um breve momento, ele se lembra de como era feliz, apenas para perceber que tudo o que acreditava estava apenas uma mentira. Agora imagina-os como demônios que o enganaram, fingindo ser aliados apenas para tirar sua vida no final. Queimando de raiva, jurou vingança e escapar da destino forçado sobre ele. Recuperando o último de sua força, ele se levanta, mas antes que possa sequer respirar, uma besta monstruosa aparece ao seu lado e o congela em medo. A criatura tem um nível superior a 1000, algo que ele só ouviu em histórias, e no momento ele percebe que deve ter sido transportado para a parte mais profunda do abismo. Medo o atinge forte, mas sua vontade de viver prevalece, e em pura desesperança, ele decide rolar seu gacha mais uma vez, esperando por um milagre. É a primeira vez que a sorte sorri para ele. A habilidade começa a ficar louca e uma poderosa empregada surge da carta que ele chama. Sem hesitar, ela enfrenta o enorme cão monstro e o desconsidera como nada mais do que um cachorro antes de destruí-lo com um gesto de sua mão. O corpo do monstro desaparece no ar, e ela se vira para a luz, se ajoelhando elegantemente diante dele para jurar lealdade. Ela estende sua mão, liberando uma luz suave que cura suas feridas faciais. Então, com uma voz suave, ela se desculpa por agir sem permissão, explicando que não pode suportar ver seu mestre com marcas de ferimentos. Em poucos momentos, cada corte e hematomas em seu corpo desaparecem, deixando Luz estupefato ao perguntar por que ele não sente mais dor. Ela sorri, e o chama de seu senhor, humildemente pedindo seu nome. Quando ele se apresenta como Luz, a empregada cora levemente, e diz que seu nome soa nobre e magnífico. Ela então jura, em honra de sua empregada, viver, servir e morrer por seu senhor. O menino permanece confuso, tentando entender o que está acontecendo e pergunta quem ela é. A empregada se curva e pede licença para se apresentar. Ela revela seu nome como Mei, uma empregada sempre buscando de nível 9,999. Ela explica que é uma carta super ultra rara, trazida à luz por seu dom de gacha. Com dedicação inabalável, ela jurou lealdade novamente, prometendo ficar ao seu lado para sempre, declarando que nem a morte seria capaz de separá-los. Luz, ainda em choque, insiste que isso deve ser um sonho, argumentando que seu dom só pode produzir lixo, e que alguém incrível como ela não deveria ter vindo dele. Mei gentilmente pede que ele a chame pelo nome, e quando ele faz, ela cora suavemente antes de pedir permissão para avaliar seu gacha ilimitado. Surpreso, Luz pergunta se ela realmente possui a habilidade de avaliação, e Mei responde que é apenas uma das muitas habilidades que ela possui. Com sua permissão, ela ativa na habilidade e descobre que seu mestre está cercado por várias camadas de proteção poderosas. Após concluir sua avaliação, ela o olha e explica calmamente que seu dom não é o lixo inútil que ele acreditava. Ela lhe diz que sua habilidade permite uso ilimitado, mas a classificação e a probabilidade das cartas que ele puxa dependem fortemente da densidade de mana ao redor. Ela lista as classificações das cartas, variando desde super ultra raras e até cartas de erro, as defeituosas responsáveis pelas maçãs podres que puxou e se envergonhou. Ao ver sua confusão, Mei pacientemente explica que, embora a mana esteja presente em todo lugar, a densidade de mana na superfície é praticamente zero, tornando quase impossível para ele chamar algo poderoso como ela. No entanto, na parte mais baixa do abismo, a densidade de mana é extremamente alta, o que aumenta significativamente suas chances e explica sua aparição. Impressionada com isso, ela elogia seu mestre dizendo que ele deve ter sabido disso e entrado no subterrâneo intencionalmente. Luz permanece em silêncio por um momento antes de revelar a dura verdade. Ao começar a contar essa história, lágrimas preenchem seus olhos. Ele explica como sua companhia o traía, cortava-o e disparava uma seta nele, tudo enquanto zombavam de seu suposto dom inútil. Ele se lembra de suas risadas e como eles desfrutavam de seus gritos como se fossem música para seus ouvidos. Ele se ajoelha enquanto relata ter sido enganado para se juntar a eles com promessas de um mundo sem discriminação, segurando firmemente a seta enfiada em sua perna. Ele promete que nunca perdoará aqueles, e Mei se move para abraçar seu mestre. Ela declara que pode trazer julgamento divino sobre aqueles traidores, prometendo entregar suas cabeças a ele dentro da hora, e ela apenas aguarda seu comando. Mas Luz sacode a cabeça, Mei piscou confundindo essa ação com misericórdia até que ele lentamente se levanta e começa a caminhar na direção oposta. Sua voz rompe o silêncio quando diz que não quer vingança feita por ele. Ele quer crescer mais forte para enfrentá-lo sozinho e fazer com que paguem com suas próprias mãos. Ouviu isso, Mei se curva profundamente e jura novamente em honra de sua empregada, servindo, protegendo e apoiando-o em sua nova missão. Suas palavras iluminam um sorriso tênue no rosto cansado de seu mestre. Com uma nova missão de vingança, Luz pressiona o botão de seu gacha ilimitado novamente, e sob a densidade de mana extremamente alta do abismo, o dispositivo entra em colapso novamente. Muitos anos se passaram desde então, e Luz agora é um lorde servido por uma multidão de empregadas em seu reino no fundo do abismo. Todas as empregadas assistindo a ele caminhar majestosamente se apaixonam profundamente por seu lorde, irritando profundamente Mei. Mas Luz diz a ela para relaxar, porque eles simplesmente mostram seu amor por ele. Em seguida, ele caminha pelo mercado em sua cidade e resolve todos os problemas dos cidadãos, percebendo que seu sistema precisa ser atualizado em breve porque a população está crescendo demais. Ele pede a Sami para atualizá-lo sobre o que seus 4 elites, seus 4 subordinados mais habilidosos, estão fazendo. Ela explica que a gata Oyuki está diligentemente fazendo seu serviço de escuta, mapeando os pisos superiores do abismo.
Luz é feliz em ouvir isso, e confia que os bosques ao redor do abismo, cheios de monstros perigosos, não serão problema para o talentoso domador de bestas. May avisa que é difícil confiar na pequena gata caprichosa, mas Luz pensa que ela é perfeita assim como está, e então pergunta sobre o progresso de Ellie. May confirma que Ellie está trabalhando duro, desenvolvendo a magia que ele precisa para seu plano, o que o preocupa é que ela possa se esgotar novamente. Em seguida, ele pergunta sobre Nizuna, e Mate relata que sua lutadora mais forte está patrulhando o castelo como sempre, antes de ficar em silêncio porque não tem boas notícias para relatar. Ele diz que o cérebro pequeno e a atitude despreocupada de Nizuna são exatamente o que a tornam tão encantadora. Voltando ao castelo, Luz é cumprimentado casualmente por Jack, o homem musculoso loiro que é o quarto entre seus alinhamentos. May não está feliz em ouvir ele se referir aos seus lords tão casualmente e repreende-o, mas Luz diz que está bem com isso, porque Jack é como um irmão maior para ele. Depois disso, ele vai para a academia com Jack, onde começa a lutar ao se lançar diretamente nele e conectar um soco forte nos seus músculos abdominais. Jack elogia o golpe poderoso e diz que teria matado qualquer um, mas Jack, o barril de ferro, não é qualquer um. Então Jack dá o máximo, e os dois se divertem lutando um contra o outro sem se segurar em nada. Enquanto isso, no castelo, Nazuna caminha pelos corredores felizes, patrulhando como sempre, quando o quarteto de empregadas se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo. Nazuna se orgulha de dizer que está em uma missão super importante para seu lord, e elas lhe dão elogios sinceros. Após prepará-la, elas pedem educadamente que ela patrulhe uma área secreta que apenas empregadas como elas não podem acessar. Isso desperta o interesse de Nizuna, e as empregadas de carrinho convencem-na a inspecionar o quarto do seu Lord Light. Mais tarde, ela bate na porta e, surpresa, May já está lá dentro. May diz a ela para fazer sua patrulha em outro lugar porque o quarto está completamente seguro. Mas Nizuna, curiosamente, pergunta o que ela está fazendo sozinha no quarto do seu Lord quando ele está fora treinando. Embaixada, May rapidamente afirma que estava limpando o quarto do seu Lorde porque é contra sua honra como empregada sentar-se inutilmente. Mesmo quando seu Lorde está ausente, então não há nada mais para ela verificar dentro. No entanto, Nizuna passa por ela e fica genuinamente impressionada com seu trabalho organizado, embora não possa evitar notar como parece que alguém rolou e roçou no seu leito e cheirou os travesseiros. May engana a pequena cereja explicando que é sua técnica de cama final, mas não pode revelar o método porque é top secreto. Ouviu isso, Nizuna fica seriamente impressionada e diz que May é realmente a melhor empregada por uma razão, enquanto May fica em silêncio aliviada de que Nizuna não tem um cérebro. Antes de sair, Nizuna passa uma mensagem do quarteto de empregadas ameaçando a tirânica chefe empregada, exigindo o direito de limpar o quarto do seu Lord Light também, terminando sua carta com uma longa lista de palavrões. Nizuna fica um pouco confusa com o estranho final, mas May diz a ela para não se preocupar com isso porque é seu trabalho lidar com os problemas do quarteto de empregadas. Ela também cala Nizuna com 3 moedas de prata que a fazem muito feliz, e ela sai silenciosamente para comprar doces com seu dinheiro de bolso. Na cidade, Nizuna olha todos os doces deliciosos à sua frente, mas escolhe finalmente suas bolas de pão favoritas e uma garrafa de leite fresco. Mais tarde, ela encontra o Yuki sentada na varanda e pergunta o que ela está fazendo. Após Nizuna fantasticamente falhar em interpretar o que sua musa quer dizer, o Yuki apenas diz que veio entregar um mapa que May pediu para ela fazer. Ouviu isso, Nizuna brutalmente bate nas costas dela, dizendo para ela dizer isso desde o início e felizmente se afasta. Mais tarde no salão real, ela se sente sozinha sem seu Lorde e roça seu rosto contra seu trono para se sentir mais próxima dele. No entanto, ela pressiona muito forte e acidentalmente quebra uma das asas de anjo que estava segurando. Antes que haja testemunhas, ela rapidamente agarra a peça quebrada do chão, cola a fraca na estátua e sai correndo. Voltando à academia, Jack e Luz lançam seu último soco e decidem ir para a banheira lavar o suor. Lá, Jack diz que ele praticamente é um arma andante agora, e que o número de pessoas na superfície que podem derrotá-lo é muito pequeno, mas não zero. Luz entende e afirma que nunca deixará sua guarda baixa até conseguir sua vingança. Enquanto isso, no escritório de May, ela encara o quarteto de empregadas e pergunta se eles sabem por que ela os chamou. Quando eles fingem ignorar, May repete sua mensagem palavra por palavra, fazendo as empregadas pularem e pedirem desculpas sinceramente. May pergunta o que eles exatamente queriam dizer com tudo aquilo, e as empregadas nervosamente fingem que mostraram respeito a ela dessa maneira. Isso realmente irrita May. Mas o que a irrita ainda mais é que enviaram sua mensagem de ódio através de Nozuna em vez de falar diretamente com ela. As empregadas começam a sussurrar entre si que foi uma má ideia desde o início, e May rapidamente cansa de suas besteiras. Então ela sentencia-as a limpar a vasta sala que leva ao salão real à mão como punição. O quarteto de empregadas fica chocado e diz que é impossível fazer isso, mas May ignora suas súplicas e responde friamente que ela estará em uma missão com seu Lorde em breve, e espera que termine seu trabalho adequadamente até ela retornar. Enquanto isso na cidade, Nazuna pressiona seu rosto contra uma vitrine de loja, olhando para o grande guante preto que deseja desesperadamente comprar. Justo quando Ellie a vê, pergunta o que ela está fazendo. Nazuna excita-se ao contar sobre o guante, e então curiosamente pergunta por que Ellie não está trabalhando agora. Ellie responde arrogante que concluiu suas tarefas tão eficientemente que tem tempo livre, algo que uma criatura com um cérebro pequeno como ela nunca poderia entender. Irritada, Nazuna diz que seu cérebro não é pequeno porque ela pode fazer cálculos rápidos.
Mas quando Ellie desafia a provar isso, Nazuna erra todos os problemas miseravelmente. Ellie suspira e repete que ela realmente é burra, e as duas começam a brigar como crianças pequenas no meio da cidade. No final, Nazuna se orgulha de dizer que tem coisas mais importantes para fazer como patrulhar o castelo, mas Ellie teima que ela reservará uma sala privada para ela na próxima reunião com seu Lord Light, onde ela poderá tomar chá e aproveitar algumas atividades noturnas divertidas com ele. Azuna chama isso de injusto de poder tomar chá sozinha com seu Lorde, e quando Ellie sorri e pergunta se isso é tudo o que ela está brava, Nazuna prova como vazia sua cabeça ao perguntar se há algo mais dela que ela deve invejar. Ellie genuinamente não pode dizer se ela é inocente demais ou simplesmente burra demais. Com isso, Nazuna alegremente diz para ela chamar por ajuda a qualquer momento que precisar e caminha embora com um sorriso largo. Voltando ao castelo, uma das empregadas chama a atenção para como injusto é seu castigo, dizendo que a gestão de Mei realmente é tão má quanto eles afirmaram. No entanto, elas rapidamente desistem após perceberem que literalmente nada podem fazer contra a chefe empregada monstruosa. Enquanto sonham em limpar o quarto do seu Lorde, cheirando suas fronhas e lambendo suas colheres, começam a especular que Mei foi a primeira empregada de Light, e que ele estava sozinho com ela. Enquanto se perguntam que loucuras um garoto e uma garota sozinhos no abismo fizeram juntos na masmorra, o quarteto de criadas começa a queimar de ciúmes e a amaldiçoar Mei por puro ódio. Nesse exato momento, Mei aparece por trás e calmamente diz que estava de saída, quando de repente ouviu as vozes de um bando de criadas tentando amaldiçoar seu nome com paixão. Mei deixa claro que Light estava ocupado demais estudando livros e dominando técnicas de combate, então eles nunca tiveram tempo para as coisas ultrajantes que as criadas estavam imaginando. Ela admite que se sentiu um pouco culpada por puni-las com muita severidade no início, mas parece que estava errada, porque as criadas claramente têm tempo demais para desperdiçar. Para resolver isso, ela adiciona a limpeza da Sala do Trono, a punição já brutal delas. Na Sala do Trono, as criadas reclamam sem parar enquanto esfregam o enorme chão, perguntando-se se realmente terminarão antes que amanhã chegue. Nesse instante, uma delas acidentalmente quebra uma asa da mesma decoração de anjo que Nazuna já havia quebrado antes. Naquele exato momento, Nazuna está deitada na cama com profunda satisfação após um longo dia protegendo a paz do castelo, embora sinta muita falta de seu amado mestre e silenciosamente deseje vê-lo novamente no dia seguinte. Na manhã seguinte, Light se aventura no abismo e encontra suas garotas discutindo alto lá fora. Mizuna e as outras ficam emocionadas ao vê-lo. E enquanto Ellie discute com Mizuna como de costume, Light reflexivamente começa a fazer cócegas no queixo de Oyuki. As garotas imediatamente ficam com ciúmes por ele sempre dar tratamento especial a Oyuki, mas Light explica que suas mãos simplesmente se movem sozinhas porque ela o lembra de uma gata fofa. Com isso, ele diz às garotas que finalmente é hora de fazer o que vieram fazer aqui. No momento certo, um monstro canino gigante de 2 cabeças irrompe da escuridão, fazendo Light tremer da cabeça aos pés enquanto memórias de seu trauma passado piscam diante de seus olhos, a vez em que ele estava impotente contra um monstro assim. Mas seu medo desaparece instantaneamente quando Nozuna fica furiosa com o vira-lata imundo que ousou mostrar suas presas ao seu senhor, e Ellie sugere friamente que ela garantirá que toda a raça deles seja extinta tanto no subsolo quanto na superfície. Suas palavras duras e a intenção de matar avassaladora deixam o cão infernal tão aterrorizado que ele abaixa a cabeça em desespero, perdendo a vontade de lutar. Light sente pena dele e ordena que parem, dizendo que não há nada que essa pobre criatura possa fazer contra ele agora. Depois de se desculpar gentilmente com o cãozinho, ele diz ao grupo que Mei acabou de lhe dar sinal verde para executar o plano tão esperado, porque o alvo finalmente mordeu a isca. Com isso, ele parte para reivindicar a vingança que esperou por todos esses anos. Na superfície, todos os Homens-Fera na Cidade dos Lobos abrem caminho com admiração enquanto Garou faz seu grande retorno. Todos os Homens-Fera ficam absolutamente loucos no momento em que o veem. E enquanto os rapazes oferecem suas irmãs em casamento, as moças pedem para ele contar sobre seus heroísmos em particular. Garou caminha orgulhosamente pela multidão de fãs que o aplaudem com um largo sorriso. Quando ele avista um humano faminto revirando lixo em busca de comida, ele chuta o garoto para longe e cospe em seu rosto por sujar as ruas com sua existência repugnante. Depois disso, ele e sua gangue vão ao bar, onde todos continuam a elogiar e adorar Garou por ser legal demais. Ele ri e diz para eles se divertirem, já que ele tem uma montanha de dinheiro, o que faz os outros homens, fera, o idolatrar ainda mais, um deles sonhando que pode se tornar como ele um dia. Garou se gaba presunçosamente de ter dominado o instinto primal com o qual todos os Homens-Fera nascem, e seus sentidos estão tão aguçados agora que ele pode facilmente filtrar trabalhos ruins daqueles que pagam muito dinheiro. Ao ouvir isso, um de seus capangas pergunta nervosamente se foi o mesmo para o trabalho que ele fez com a Concórdia das Tribos, mas os outros rapidamente o calam, já que aquilo deveria ser uma missão secreta. Garou explica que seu empregador o silenciou sobre isso, mas por dentro ele saboreia a memória de como foi satisfatório ganhar o maior pagamento de sua vida apenas por brincar e matar um pirralho humano fraco. Ele acredita fortemente que Light deve ter morrido depois de ser atingido por aquele feitiço de teletransporte, mas no fundo, ele ainda se pergunta quem é esse tal mestre que todo governo no mundo parece desesperado para encontrar. Ele rapidamente descarta o pensamento quando seus instintos o alertam de que cavar muito fundo pode ser perigoso. Naquele exato momento, Mei entra na sala e se desculpa educadamente por interromper sua celebração, perguntando se ele é o próprio Garou. Ela pergunta respeitosamente se ele é realmente o grande Garou, o ex-membro da lendária Concórdia das Tribos. E embora seus capangas fiquem ofendidos por uma garota humana ousar se aproximar de seu chefe, Garou decide ouvi-la. Mei se apresenta como a serva mais leal do Lord Light e explica que está procurando por seu mestre há muito tempo.
Enquanto Garou se pergunta se aquele pirralho rabiscador poderia realmente ter sido um Lorde, Mei calmamente continua que seu mestre vem de uma longa e nobre linhagem. Ele se recusa a acreditar nela e a chama de mentirosa, mas Mei diz que não pode compartilhar os detalhes e pede para ele não se intrometer mais nisso. Ao ouvir isso, Garou pensa por um momento e percebe que, se a garota realmente não estiver mentindo, esta pode ser uma ótima oportunidade para ganhar uma enorme quantia de dinheiro de uma família nobre. Então Mei lhe diz que fez uma longa jornada para descobrir o que realmente aconteceu e recentemente soube que seu mestre se juntou ao conquistador de tribos apenas para perder a vida em uma missão nas profundezas do abismo. Cansado de sua história chata, Garou a interrompe rudemente e diz para ela falar o que isso tem a ver com ele. Então Mei pede emocionalmente que ele a escolte até o exato local onde seu senhor pereceu. Garou inicialmente recusa até que Mei abre uma caixa revelando 3 placas brilhantes de ouro, fazendo instantaneamente cada cão na sala babar de ganância. Ainda assim, Garou é astuto e ele instantaneamente suspeita que isso é uma armadilha, mas ele acredita que uma única garota humana frágil nunca poderia fazer nada contra ele, então ele alegremente entra no jogo. Ele concorda em aceitar o trabalho, dizendo que está fazendo isso para honrar seu melhor amigo da festa. Ao ouvir isso, Mei o agradece com lágrimas nos olhos, sem saber que Garou planeja escoltá-la em segurança até o túmulo de seu mestre, e então despedaçá-la cruelmente bem em cima dele. Quando finalmente chegam ao local, Garou mente que Light foi dilacerado por um enxame de monstros, e eles nunca encontraram seu corpo porque ele foi pego em uma armadilha de teletransporte. A notícia atinge Mei tão forte que ela cai de joelhos em luto. Garou sorri, pensando que a garota de uma raça inferior é realmente tão ingênua quanto parece. Pouco antes de pular nela por trás, ele lamenta ter falhado em proteger seu melhor amigo. Mesmo sendo tão forte, mas Mei de repente muda seu tom. Quando ela começa a descrever todas as coisas ruins que o grupo de Garou fez a Light, o lobo instintivamente pula para trás, incapaz de entender como ela sabe tudo aquilo. Ele imediatamente suspeita que ela seja uma espiã e exige saber quem a contratou, mas Mei calmamente diz que serve ao Lord Light. No momento em que ela libera seu poder mágico, todos os cães e até o próprio Garou tremem de medo. Apenas um olhar em seus olhos lhe diz que ele é um lobo morto. Mas antes que Mei possa fazer qualquer coisa, Light aparece e ordena que ela se acalme, dizendo que ele será quem punirá Garou. Os capangas de Garou entram em pânico e imploram por ordens, mas o Homem-Lobo fica paralisado em descrença de que o pequeno pirralho ainda está vivo. Light o cumprimenta com um sorriso calmo e afirma que veio aqui para pagá-lo integralmente com 3 anos de juros em cima. No entanto, Garou explode em gargalhadas, zombando do pirralho de nível 15 por pensar que pode ser um mestre de nível 150 como ele. O lobo diz que Light cometeu um grande erro ao vir aqui porque agora ele o matará e levará seu corpo para a superfície para provar sua força, garantindo sua promoção a Rei das Feras. Ao ouvir isso, Light fica surpreso que Garou não esteja curioso para saber por que alguém tão poderosa quanto Mei o serve. Mas Garou zomba, dizendo que não está com medo, já que são apenas 2 humanos insignificantes enfrentando uma matilha inteira de feras que estão todas acima do nível 100. Sob seu comando, todos os seus homens avançam contra Light para despedaçá-lo, mas são eles que são desfeitos em pedaços. Enquanto os cães ficam paralisados em choque, Light agradece a Mei, e calmamente diz a ela para selar a saída para ele. Nesse momento, todos os cães entram em pânico, e Garou ordena que seus homens parem de tremer porque provavelmente foi apenas uma armadilha barata. Ele afirma que é impossível para um humano inferior matar um homem fera. Light suspira em decepção, por Garou ainda ver os humanos como fracos. Mas Garou grita de volta que os humanos são criaturas lamentáveis com pouca mana, e diz que mostrará como é o verdadeiro poder, exibindo orgulhosamente seu nível para todos verem. Light entende que o baixo limite de nível para humanos é o motivo pelo qual outras raças os desprezam. Então ele pede a Garou para explicar como um humano fraco conseguiu decapitar 2 de seus lacaios. Garou rosna e diz ao pirralho para parar de agir com arrogância depois de usar uma ferramenta mágica. O olhar calmo e presunçoso nos olhos de Light o deixa furioso. Então Garou e sua matilha avançam contra ele juntos. No entanto, Light se move mais rápido do que seus olhos podem acompanhar. E antes mesmo que percebam, a luta já acabou. Isso realmente irrita Garou, e desesperado para evitar perder para um humano, ele tira uma pedra mágica brilhante e invoca seu familiar, um lobo de gelo de nível 500 chamado Fenrir. Com um sorriso malicioso, ele diz a Light para se ajoelhar e implorar ao Lord Garou por sua vida se quiser viver. No entanto, Light simplesmente fica parado e diz que não se moverá 1 centímetro, convidando-o a dar o primeiro golpe. Vendo aquele sorriso calmo, Garou perde a paciência e ordena a Fenrir que use toda a sua mana para disparar um uivo mágico, pensando que isso transformará Light em cinzas. Mas quando a poeira baixa, Garou fica em silêncio ao perceber que Light está perfeitamente bem, como se nada tivesse acontecido. Light pergunta se Garou se sente envergonhado, e enquanto todas as feras olham confusas, ele decide mostrar a elas a verdadeira forma final de Fenrir. Com um aceno de mão, ele invoca seu próprio familiar, um Fenrir de nível 9000 que sopra um pequeno hálito gelado na fera de Garou, congelando-a e estilhaçando-a em 1000 pedaços. Garou não consegue acreditar que Light comanda uma criatura tão poderosa, mas Light admite que poderia ter esmagado o cachorrinho de Garou sozinho se quisesse. Depois disso, ele revela seu próprio nível, chocando a todos, já que humanos não deveriam ser capazes de passar do nível 100. Garou chama Light de impostor, apontando que seu corpo não envelheceu um único ano desde aquela época. Mas Light calmamente explica que usa um item mágico para impedir que envelheça, para que nunca esqueça toda a dor e sofrimento daquela época. Nesse momento, Garou percebe que não importa mais quem o garoto realmente é.
Ele é um lobo morto de qualquer maneira. Desesperado, ele se joga de 4 e implora por misericórdia ao seu melhor amigo, pedindo para ele se lembrar dos bons momentos que compartilharam. Ele até culpa os cães gananciosos atrás dele por conspirarem para atacar Mei. Ao ouvir isso, Light pede a Garou para confessar quem realmente é esse mestre que o governo procura, mas Garou admite vergonhosamente que não tem ideia de quem essa pessoa realmente seja. Quando Light calmamente pergunta por que ele tentou matá-lo mesmo sabendo que ele não era um mestre, Garou levanta os olhos silenciosamente com olhos de cachorrinho culpados e cheios de vergonha. Nesse instante, seus capangas começam a mentir que sabiam disso. Então Mei os pune fatiando-os em finos bifes de carne pelo choro hediondo de mentir para sua mestra. Vendo aquela cena brutal, Garou quase tem um ataque de pânico, mas ainda ouve em silêncio quando Light pede sua opinião, perguntando se ele poderia vencer uma guerra na superfície com sua força atual. Garou gagueja de medo, tentando explicar que mesmo alguém tão poderoso quanto o Lord Light pode dominar no início, mas uma única pessoa ainda lutaria contra nações inteiras com anos de armas e ferramentas mágicas armazenadas prontas para a guerra. Light parece satisfeito com aquela resposta honesta e concorda que há um limite para o que um super soldado pode realmente alcançar. Então, ele diz a Garou para responder a sua próxima pergunta depois que eles se mudarem para outro lugar. Com isso, ele usa um cartão de teletransporte e leva Garou para sua sala do trono, onde inúmeros cavaleiros, monstros e criadas ficam de ambos os lados do longo tapete vermelho. Garou observa impotente em descrença enquanto cada um deles se curva em perfeita sincronia para seu senhor. Depois que Light se senta em seu trono, ele comanda todos os soldados a exibir seus níveis, cada membro atingindo milhares. Light revela que essas são todas as unidades poderosas que ele reuniu nos últimos 3 anos, e a visão é tão aterrorizante que a pelagem de Garou instantaneamente fica branca de pavor. Então, Light pergunta novamente se Garou ainda acredita que tem alguma chance de vencer contra todas as nações na superfície, mas Garou está tão aterrorizado que não consegue nem dizer uma única palavra. Light o parabeniza por experimentar um desespero verdadeiro, muito mais doloroso que a morte. Com lágrimas nos olhos, Garou percebe que seu grupo, sem saber, deu à luz um monstro que um dia destruirá o mundo inteiro. Quando ele pergunta a Light o que ele estava tentando se tornar, Light responde que o mundo está escondendo algo dele por uma razão que ele não sabe, e essa razão decidirá se ele usará sua bênção para se tornar um anjo que espalha a fortuna ou um Lorde Demônio que varre todas as nações da superfície da existência. Alguns dias depois, Light reza no túmulo de seus pais em sua aldeia natal, que foi destruída depois que ele desapareceu no abismo. A única boa notícia é que os corpos de seus irmãos nunca foram encontrados, então ele espera que eles ainda estejam vivos em algum lugar. Depois que ele termina de rezar, seu cavaleiro em armadura dourada o lembra que eles deveriam se apressar se não quiserem dormir ao ar livre em seu primeiro dia de volta à superfície. Seu tom casual em relação ao mestre deixa Namumu furiosa, e Light honestamente não consegue dizer se os dois são melhores amigos ou inimigos jurados. Gold a repreende para parar de reclamar e agir tão tensa o tempo todo, perguntando se ela não preferiria dormir em uma cama quente e confortável. Namumu responde orgulhosamente que dormiria em qualquer lugar, desde que estivesse ao lado do Lord Light. Cansado de suas brigas intermináveis, Light diz a eles para se preocuparem em dormir mais tarde e se concentrarem em coletar informações sobre seus inimigos na superfície para que possam entender o que estão enfrentando. Além disso, ele acredita que sua aldeia foi destruída porque a Federação suspeitava que ele era um mestre. Seu poder se manifesta enquanto ele declara que transformará o mundo em um inferno se a razão para manter esse mestre em segredo causou tantas mortes inocentes sem uma boa causa. Quando ele finalmente se acalma, Gold o aconselha a manter seu poder sob controle enquanto estiverem na cidade. Light se desculpa e esconde o rosto com uma máscara, prometendo silenciosamente que seus pais nunca serão esquecidos. Enquanto voam em direção à cidade, Namumu acidentalmente o chama de Ward Light, então Gold a avisa para ter cuidado. Light acrescenta que ela deveria chamá-lo de Dark enquanto exploram a superfície para esconder sua verdadeira identidade. Light diz que planeja aumentar seu rank registrando-se como Dark na guilda e começar a fazer missões para se conectar com os ranks mais altos. Assim que a cidade de Dagas aparece à vista, eles decidem percorrer o resto do caminho a pé pela floresta abaixo. A armadura brilhante de Gold reluz sob o sol, e quando eles passam por um grupo de bandidos assediando um taxista e seu filho, a armadura cintilante de Gold instantaneamente chama a atenção deles. Os bandidos tentam roubá-los, mas as unidades de rank SS de Light rapidamente amarram os tolos antes mesmo que pisquem, deixando o motorista e seu filho olhando em choque. Light agradece ao motorista, um homem chamado Coronel, por lhes dar uma carona gratuita. O filho do homem diz animadamente que nunca viu humanos espancarem anões tão rápido e chama a linda elfa e os cavaleiros dourados de super legais. Mas Namumu orgulhosamente acrescenta que seu senhor é ainda mais legal. Quando o coronel pergunta se eles são um famoso grupo de aventureiros, Light o surpreende dizendo que na verdade estão indo para Dagas para se registrar pela primeira vez. Ao ouvir isso, o coronel diz que eles estão indo na direção certa, já que Dagas fica na fronteira entre os reinos anão e humano, bem ao lado do reino élfico. Ele explica que a masmorra lá é tão rica em tesouros que a cidade atrai aventureiros de toda a terra, apesar de todos os problemas políticos. Isso inclui muitos aventureiros humanos também. Então o coronel Rance tem sucesso nos negócios com o apoio deles. Light desce da carruagem bem em frente a Dagas, explicando que já sabe o caminho para a guilda graças à orientação do bom homem. Antes de partir, o coronel se apresenta adequadamente e convida Light a ficar em sua pousada se ele planeja passar a noite. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas da cidade, Gold diz a Namumu para parar de olhar para tudo, ou ela se perderá. Mas ela retruca que é impossível se perder quando a armadura brilhante dele continua cegando seus olhos. Quando chegam à guilda, a encontram lotada de aventureiros de todas as raças.
Há muitos humanos lá também, mas eles rapidamente se afastam quando um demônio passa. Light fica um pouco triste que os humanos sejam oprimidos pelas outras raças, mesmo depois de todo esse tempo. Durante um registro, Namumu começa a se enfurecer quando a recepcionista atribui a Light o rank F, já que todos os novatos começam de baixo. Ele tenta desesperadamente explicar que é o ser mais forte do planeta, mas a recepcionista recusa categoricamente. Vendo isso, Light se desculpa em nome dela e calmamente pede à senhora para completar seu registro. Mais tarde, lá fora, Namumu chora rios de vergonha por seu mestre ter que se desculpar por seu comportamento. Gold concorda casualmente, dizendo que ela parecia uma idiota completa na frente de todos. Light diz a ele para parar de provocá-la, e ele responde que está falando a verdade, o que deixa Namumu ainda mais triste. Com isso, eles seguem para a pousada do coronel, onde o homem diz a Light para não hesitar e pedir a ele qualquer coisa que precise. Light aceita a oferta e explica que quer alugar todo o andar superior por um mês, e diz que nenhum membro da equipe deve ter permissão para ir lá durante a estadia deles. Como pagamento, ele joga uma bolsa cheia de moedas de ouro no balcão, mas o coronel recusa educadamente aceitar dinheiro das pessoas que salvaram a vida dele e de seu filho. Light insiste que é compensação por seu pedido incomum, então o coronel humildemente aceita com gratidão. No andar superior, Light ativa cartas de silêncio e bloqueio de detecção para proteger o quarto, então diz a seus companheiros para relaxarem, já que ninguém pode mais espioná-los. Nesse momento, Namumu pergunta por que ele insiste em fingir ser um aventureiro na superfície quando poderia simplesmente comandar seu exército para resolver as coisas para ele. As palavras dela deixam Light furioso, e ele questiona se ela está tentando tirá-lo de seu próprio plano de vingança. Seu poder se manifesta violentamente, sacudindo todo o edifício, embora Namumu se desculpe repetidamente por suas palavras tolas. Ele finalmente se acalma quando Gold inesperadamente elogia sua coragem por se colocar em perigo e se vingar com as próprias mãos. Depois disso, Light se desculpa com Namumu por perder a paciência. Namumu insiste que cometeu um grande erro e diz que gostaria de jurar sua lealdade a Light novamente. Ao ouvir isso, Light fica um pouco envergonhado porque o ritual envolve mostrar respeito beijando os pés de seu mestre. Vendo o olhar satisfeito no rosto de Namumu, Gold a chama de garota suja por gostar tanto. Vendo isso, Light se afasta silenciosamente enquanto os dois começam a discutir como inimigos mortais novamente. No dia seguinte, o grupo segue para a masmorra, onde a atenção de todos é instantaneamente atraída pela armadura brilhante de Gold. Light sente que o forte contraste funciona com sua persona sombria, mas ele também se preocupa que Gold possa se destacar um pouco demais. Fora da masmorra, Gold aponta a fila incomumente longa e nota que nenhum dos aventureiros é elfo. Light explica que isso é um sinal de que os reinos anão e elfo estão em péssimas relações. Namibun elogia seu profundo conhecimento, mas ele pergunta se ela realmente precisa abraçá-lo tão apertado assim. Ela insiste que é seu dever proteger as costas de seu mestre a todo momento. Nesse instante, outro grupo fura a fila na frente de um bando de crianças, estragando o clima para todos. Light percebe que o trio encapuzado parece habilidoso, mas o Homem de Verde tem uma aura forte de guerreiro experiente. Ele ouve o grupo de crianças cochichar nervosamente se deveriam confrontá-los, mas estão com muito medo para fazer qualquer coisa. Naquele momento, Light se adianta e calmamente diz que é bem chato furar fila. O elfo encara friamente e pergunta se ele sabe com quem está falando, mas Light responde casualmente que obviamente não, já que o sujeito está literalmente escondendo o rosto sob um capuz. Ele acrescenta que seria ainda mais constrangedor se uma pessoa famosa fosse pega furando fila. Gold cai na gargalhada com sua observação ousada, e Namumu chama o elfo de burro demais para entender como filas funcionam. Frustrado, o elfo quase saca a espada, mas seu companheiro rapidamente o aconselha a não causar uma cena pública. Depois disso, os outros aventureiros aplaudem Light, e as crianças o agradecem por intervir quando estavam com muito medo de agir. Light diz que não é grande coisa, já que furar fila estraga tudo para todos. A irmã do líder, Maya, comenta docemente que tiveram sorte de ter pessoas legais atrás deles. Nesse momento, o garoto loiro, Dimra, pergunta a Gold se sua armadura é de ouro de verdade. Mas Namumu instantaneamente solta que é falsa, e que só um idiota faria uma armadura de um metal tão mole. Antes que Dimra pudesse dizer algo mais ofensivo, o líder de seu grupo o cala. Light explica que a armadura brilhante de Gold representa sua dedicação à cavalaria, embora seu verdadeiro propósito seja atrair atenção para o grupo deles. Depois disso, o jovem líder Ward pergunta a Light se seu grupo está explorando a masmorra Dagas pela primeira vez, porque a masmorra é bem maior que a maioria, então aventureiros costumam trazer bastante equipamento e suprimentos antes de entrar. Com isso, a vez deles finalmente chega, e eles entram na masmorra. Namiumi se surpreende com o quão diferente ela se sente comparada ao abismo, e após uma curta caminhada, chegam a uma área aberta que parece um mundo à parte, repleta de animais estranhos e cheios de vida. Gold relata que não há ninguém por perto, então Light calmamente saca suas cartas raras para ocultar a presença deles, e permite que todos voem pelo ar mais uma vez. Enquanto isso, lá embaixo, o elfo Kaido abate furiosamente um grupo de orcs infelizes para desabafar sua raiva, xingando sem parar sobre como algumas crianças ousaram insultar o espadachim mais jovem e forte do reino élfico. Ele é descendente de um herói lendário que foi um mestre, conhecido por toda a parte por seu talento extraordinário e incontáveis títulos. Seu parceiro elfo negro, Yanak, tenta acalmá-lo e o lembra de guardar suas forças para os trolls do próximo andar. Mas isso só irrita Kaido ainda mais. Kaido está furioso porque, embora tenha nascido de um mestre, ninguém o respeita, pois seu nível é limitado a meros 1500. Yanok diz gentilmente que seu nível ainda está muito além do que a maioria dos elfos alcança. Mas Kaido retruca, dizendo que é patético para alguém de sua linhagem ficar preso a um número tão baixo.
Yano que afirma entender sua dor porque nem mesmo seu próprio povo reconhece a genialidade de sua pesquisa. Ouvindo isso, Kato zomba e diz pra ele provar, ajudando-o a subir de nível se ele realmente é um gênio. O elfo negro astuto sorri e concorda, dizendo que estão em um relacionamento mutuamente benéfico. Então ele fica feliz em apoiar o crescimento de seu querido parceiro. Kato estala a língua irritado e segue em frente, decidindo que se livrará do elfo negro traiçoeiro assim que terminar de subir de nível. Depois que Light e sua equipe reúnem cristais mágicos suficientes para provar seu progresso à guilda, eles sobem aos céus mais uma vez para retornar à estalagem. No caminho, Light avista o grupo de crianças aventureiras lutando contra goblins lá embaixo. Eles conseguem matar todos os goblins, mas ele instantaneamente percebe que cometeram um erro grave. As crianças nem percebem quando Light pousa bem atrás delas. Ele lhes diz que é uma regra básica nunca perder o inimigo de vista, mas é igualmente importante guardar as costas. Eles percebem que ele salvou sua apoiadora, Maya, de uma cobra que a teria paralisado, deixando o grupo deles completamente vulnerável. As crianças se curvam para mostrar sua gratidão, mas Namumu avisa Light que algo poderoso se aproxima da floresta. A princípio, as crianças entram em pânico e começam a correr ao ver uma matilha enorme de lobos cinzentos saindo das árvores, criaturas que nunca deveriam deixar esta floresta. Eles tentam fugir, mas Light lhes diz para manter a calma, e os lobos passam correndo sem sequer olhar para eles. Enquanto Wart se pergunta em voz alta o que poderia tê-los assustado, uma figura enorme rasga a floresta com velocidade incrível, que acaba sendo o louva-a-Deus de Forsyth. O garoto não consegue acreditar no que viu, pois aquela espécie foi extinta há mais de 10 anos. Ele rapidamente pede a Mia para usar sua magia como distração para que possam escapar vivos. Ouvindo isso, Light pergunta se eles concordam que ele mate o monstro, já que planejam fugir, e seus companheiros concordam que seus insetos de nível 500 devem render uma luta decente. O garoto enfatiza que eles precisam escapar e relatar a criatura feroz à guilda antes que ela ceife vidas, mas Light lhe diz para relaxar mesmo enquanto o louva-a-Deus gigante avança direto contra eles. Gold corre primeiro e bloqueia a garra do louva-a-Deus com sua espada, mas as garras do monstro são tão duras que seus ataques não causam absolutamente nenhum dano, forçando-o a recuar frustrado. Enquanto Namiu o chama de mal perdedor, Light decide testar como o louva-a-Deus reagirá ao seu feitiço de bola de fogo. No entanto, o inseto gigante simplesmente rebate o feitiço de volta para ele como se não fosse nada. Vendo isso, o pobre garoto entra em pânico e implora a Mia para ajudá-los com um feitiço. Mas Mia está muito animada assistindo a incrível magia de classe de combate que Light acabou de usar e fica irritada por ninguém apreciá-la. Gold diz às crianças para observarem bem como cavaleiros de verdade lutam, olhando para ele, e sua primeira lição é que usar escudos para defender não é a única forma de lutar. Quando o louva-a-Deus o ataca por trás, ele gira e contra-ataca no momento perfeito, estilhaçando completamente sua garra com um golpe limpo. Ele continua com a lição 2, dizendo para sempre usar a espada quando o inimigo estiver vulnerável, cortando uma das pernas do louva-a-Deus em um único movimento. Depois disso, Light assume sua vez e dispara múltiplas bolas de fogo que o louva-a-Deus afasta como antes, mas desta vez, elas mudam de direção de repente e atingem suas costas. Light controla 30 bolas de fogo de uma vez como mísseis teleguiados para bombardear o louva-a-Deus de todas as direções e então as detona por dentro, quebrando suas pernas e queimando profundamente sua carapaça. Enquanto ele se prepara para finalizá-lo, o louva-a-Deus entra em pânico e tenta fugir, mas Light conjura uma parede de fogo para bloquear sua rota de fuga sem qualquer encantamento, o que faz Maya pular de alegria e espanto, já que nem mesmo elfos conseguem fazer isso. Sem ter para onde ir, o louva-a-Deus abre suas asas e voa para o céu para escapar, mas Namu instantaneamente encurta a distância ao comando de Light e o despedaça com um único golpe rápido. Namumu parece bastante satisfeita com sua exibição legal, mas Gold solta um suspiro decepcionado porque ela estragou as partes que poderiam ter vendido por dinheiro. Namumu instantaneamente se arrepende de seu erro e pede desculpas profusamente, enquanto as crianças ficam ali em silêncio, chocadas que os 3 aventureiros acabaram de derrubar um louva-a-Deus de 4 foices. Poucos momentos depois, Ward encontra uma pedra mágica gigante roxa, e Gold fica aliviado que algum idiota não a picou em 1000 pedaços. Quando Light diz alegremente que agora podem entregar o cristal para aumentar seu rank, o garoto pergunta se eles são um grupo de aventureiros famoso, porque se precisam de uma pedra mágica tão grande para subir de rank, ele supõe que devem ser pelo menos rank A ou até mesmo rank S. Light choca as pobres crianças mais uma vez ao revelar que são apenas novatos de rank F que começaram ontem. Depois disso, Mia invoca uma bola de água para eles lavarem as mãos, e Light aceita agradecido, agradecendo a gentil garotinha por usar sua preciosa mana nele. As crianças os agradecem novamente por salvar suas vidas, e Ward pergunta se Light gostaria de ficar em seu acampamento pela noite, mesmo que ele só tenha uma barraca velha e alguns lanches para oferecer. Light recusa educadamente, mas o garoto insiste, já que sair à noite é perigoso, e sua irmã está ansiosa para conversar com ele sobre sua magia poderosa. Durante o jantar, Maya elogia Light depois que ele lhe disse que é um gênio porque ambos os seus pais eram magos. Ele a elogia de volta, mas ela humildemente admite que ainda está longe de usar magia de classe tática como ele. Quando seu irmão pergunta qual é o grande problema, ela se anima e lhe dá uma palestra sobre como feitiços de alvo único como bola de fogo são de classe de combate, enquanto feitiços de área ampla como parede de fogo são de classe tática. E os mais poderosos são feitiços de classe estratégica que exigem um grupo de magos para causar coisas como tsunamis ou terremotos. Ela explica que humanos não conseguem usar feitiços avançados tão facilmente quanto outras raças, o que torna a conjuração silenciosa de Light tão sem precedentes que poderia torná-la uma lenda entre os humanos. Vendo sua irmã Fangirl como uma idiota, seu irmão lhe diz para se acalmar e admite que, magia à parte, ele entende que o Sr. Light é uma pessoa muito gentil.
Ele também a lembra que ela é uma maga talentosa que foi indicada à Academia de Magia do Ducado, então ele tem certeza de que ela estará conjurando grandes feitiços em pouco tempo. Ouvindo isso, Light pergunta se aquele é o país fundado em conjunto por todas as 9 raças, e Gold acha impressionante que ela tenha sido convidada para uma academia tão prestigiada. No entanto, o garoto explica que ela não pôde entrar depois que perderam os pais para uma epidemia. Foi então que ele formou um grupo com seus amigos e começou a aventurar para ganhar dinheiro suficiente para enviar Maya à academia. Quando Light vê o quanto eles se importam um com o outro, isso lembra de sua própria irmã. E ele os assegura de que Mia definitivamente terá sucesso porque ela é muito talentosa. Maya pensa que ele está apenas sendo gentil, mas Light a faz corar quando diz que realmente acredita em seu potencial. Depois disso, seu irmão pergunta por que Light decidiu se tornar um aventureiro. Então Light explica que perdeu os pais em um incêndio em casa e lhes diz que seus companheiros estão viajando com ele para encontrar uma poção que possa curar as terríveis cicatrizes que ele sofreu das chamas. Todos ficam em silêncio depois de ouvir isso, mas Dimra de repente se levanta com entusiasmo e solta-se Gold ao ex-namorado de Nemumu, o que instantaneamente a faz surtar em negação. Gold concorda e diz que só está interessado em damas maduras que sejam deslumbrantes o suficiente para combinar com sua aura dourada. Em outro lugar na masmorra, Yanaki elogia Kaido por derrubar rapidamente outro orc, mas Kaido está frustrado que sua lâmina lendária, Grandius, esteja sendo desperdiçada em mobs de lixo. Yanati o assegura calmamente que esses ingredientes são essenciais para sua pesquisa superar o limite de nível de cada raça. Após coletar a última amostra de orc, ele acrescenta que o próximo ingrediente principal serão humanos, algo que imediatamente prende a total atenção de Kato. 2 semanas depois, o grupo de Light se torna famoso como o Mofado Negro em toda a cidade, e ele regularmente traz materiais raros, o que faz até a atitude fria da recepcionista em relação a eles mudar completamente. Lá fora, Light caminha pela cidade com satisfação, enquanto todos os outros aventureiros reconhecem seu grupo. Nesse momento, 2 homens se aproximam e perguntam se eles são o Mofado Negro, o nome que todos na cidade começaram a usar para eles. Namiumo imediatamente saca sua adaga e o manda ir direto ao ponto. Então, o sujeito chamado Sullivan se apresenta e seu parceiro, Gilbert. Ele explica que ouviram rumores de que o grupo caçou um louva-a-Deus de 4 foices, embora Gilbert duvide, alegando que passaram anos procurando um sem sucesso. Namibu questiona se ele está chamando seu senhor de mentiroso, mas Sullivan rapidamente esclarece que vieram para torcer por eles. Ele diz que muitos humanos estão felizes em ver alguém finalmente dando competição de verdade às raças arrogantes que os desprezam. Depois que eles saem, Light ouve alguns aventureiros não humanos à sua frente chamando suas conquistas de mentiras, mas Gold diz com confiança que podem calá-los com resultados frios e concretos. Dentro da masmorra, Light voa até o 5º andar e avista o grupo de crianças, então ele passa para cumprimentá-los. Ele se surpreende que seus caminhos não se cruzaram em 2 semanas, mas o irmão de Mia o lembra que esta masmorra é excepcionalmente grande. Ainda assim, ele está feliz por terem se encontrado novamente porque Mia tem algo que preparou para Light. A garota se adianta timidamente e lhe entrega uma pequena prateleira cheia de um unguento especial para queimaduras, um remédio de família que sua falecida avó a ensinou a fazer para ajudar com a dor. Light fica sem palavras com o gesto e a agradece do fundo do coração. Ele acredita que ela merece algo em troca, então ele invoca uma pulseira de rank S duplo e a oferece a ela. Mia hesita em aceitar, mas quando ele diz que é um presente, ela promete valorizá-la pelo resto de sua vida. Mais tarde naquela noite, Namumu pergunta a Light se foi realmente uma boa ideia trocar um item tão raro por um creme caseiro inútil, mas Gold lhe diz para ser menos materialista e acredita que seu senhor fez uma ótima escolha para uma garota como ela, explicando que a pulseira pode criar pequenos milagres quando o usuário deseja com todo o coração. No 5º andar, que está completamente coberto por neve espessa, Light ordena aos 2 que caçem Edis para ele, e se teletransporta de volta para sua sala do trono, onde Mei e as outras já estão esperando. Depois que Mei lhe serve uma xícara de chá fresco, ele pergunta às garotas quanto tempo mais seu plano de vingança levará. E ele responde que está muito perto de finalizá-lo. Ouvindo isso, Light fica impressionado e brinca que talvez não houvesse necessidade de ele voltar, se ela está cuidando de tudo tão perfeitamente, fazendo-a corar como um tomate maduro. Ele sorri e lhe diz para pedir o que precisar, também elogiando Mei e Oyuki, para continuarem seu excelente trabalho. Nazuna se sente excluída, então ela pergunta animadamente qual será seu trabalho com olhos brilhantes. Então Light a ordena manter todos seguros, já que não se sabe quando algum supervilão perigoso que eles desconhecem pode aparecer. Ellie pergunta se ela está realmente feliz com apenas essa tarefa simples, mas Nazuna alegremente lhe diz para se apressar e terminar a dela, porque ela não pode proteger ninguém até que Ellie termine. Irritada, Ellie diz que já está dando o seu melhor para deixar tudo perfeito, já que Lord Light não merece nada menos que o melhor. Light sorri e mal pode esperar para ver o olhar de desespero no rosto bonito de Sasha quando a hora finalmente chegar. De volta à masmorra, Sullivan pergunta a Gilbert o que ele pensa sobre o mago do Mofado Negro supostamente usando magia de classe tática. Gilbert admite que talvez não seja notícia falsa, já que a testemunha era uma garota humana, e se pergunta se o mago poderia até ser um herói lendário. Sullivan espera que eles se tornem as lendas que derrubarão esta sociedade podre, onde as outras raças tratam os humanos como lixo, e então se afasta por um momento para fazer uma pausa para urinar. Quando ele retorna, a cabeça decepada de Gilbert está no chão, e Kato comenta que é um insulto para um elfo esperar um inseto humano voltar. Sullivan tenta manter a calma e pensar em um plano de fuga, e Keito fica furioso com seu silêncio. Ele provoca o humano, perguntando se ele é surdo ou algo assim, porque mesmo um inferior deveria reagir quando o cadáver de seu amigo está bem diante dele. Sullivan se recusa a cair na provocação, pensando desesperadamente em como escapar e relatar à guilda.
Com esse pensamento, ele se desculpa silenciosamente com seus amigos caídos e joga uma bomba de fumaça, sabendo que mesmo a magia poderosa do elfo é inútil se ele não consegue ver seu alvo. Ele corre pela masmorra com confiança, já que está familiarizado com cada curva e reviravolta, mas de repente é atingido com força na cabeça. Quando ele se vira em choque, vê Kato flutuando atrás dele em um disco mágico. Yanaki o nocauteia e suspira que ele pediu especificamente por humanos vivos, mas Kato matou todos, exceto este. Kato encolhe os ombros e diz para ele se virar com o que tem, mas Yanaki murmura que um experimento bem sucedido sempre exige dezenas de falhas, então Kaido promete deixar o resto do lixo vivo, desde que não ousem revidar. Ouvindo isso, o cientista louco Rick, mesmo lixo inútil como humanos, ainda pode se tornar material valioso para sua pesquisa. E em breve, o mundo inteiro entenderá qual é o verdadeiro papel dos humanos. Enquanto a história muda, Namimu se meteu em uma briga com a recepcionista. Ela exige que ela aumente o rank de seu mestre imediatamente. A pobre recepcionista treme sob sua fúria e tenta argumentar com ela, explicando que a guilda já fez uma enorme exceção ao promovê-lo duplamente de rank F para D. Namimu, no entanto, se recusa a ouvir e insiste que seu Senhor das Trevas merece nada menos que um rank esse extra. Quando ela ainda não cede, a recepcionista tem uma ideia e lhes diz que o rank dele pode ser aumentado novamente se eles conseguirem realizar outra tarefa importante. Light pergunta que tipo de feito é esse e recebe o pedido de trabalho. Mais tarde naquela noite, os três se sentam juntos discutindo a missão, que envolve capturar um serial killer que tem aterrorizado a área. Parece uma boa oportunidade para subir de rank, mas o problema é que eles não têm absolutamente nenhuma pista sobre o culpado. Gold sugere que Light use seu gacha para tirar uma carta que possa ajudar a localizar o assassino, mas Light explica que as cartas que ele consegue são completamente aleatórias, então depender disso não seria inteligente. No meio da discussão, um portal repentino se abre do nada e Mia cai por ele, apenas para ser pega por Light bem a tempo. Ela está coberta de feridas, e a pulseira que Light lhe deu se parte no momento em que ela aterrissa. Light a leva para a cama e conjura cura. Ele então usa sua carta SR Hipnose para espiar suas memórias. O grupo de Ward havia sido avisado sobre um serial killer rondando a área. Maya disse ao irmão que eles não tinham chance, já que o assassino podia realizar múltiplas conjurações de feitiços de uma vez, e até mesmo os aventureiros que trouxeram o aviso haviam fugido, gritando para eles fazerem o mesmo. Ward liderou sua equipe para recuar, mas Mike já havia caído. Eles avançaram o máximo que puderam antes de parar para recuperar o fôlego. Embora Ward soubesse que acampar ali era nada menos que um suicídio. Justo quando as coisas não podiam piorar, Kato e o Elfo Negro apareceram. Inconsciente da ameaça, o grupo de Ward compartilhou as notícias sobre os assassinatos em andamento, aconselhando-os a fugir enquanto pudessem. Kaido ouviu calmamente, então sorriu, dizendo que finalmente entendeu por que o número de aventureiros havia caído tão drasticamente. O cientista louco ao lado dele riu e os agradeceu pela inteligência útil. Antes que alguém pudesse reagir, os elfos começaram a murmurar que deveriam ter encoberto melhor, e enquanto Ward os olhava confuso, Kato sacou sua lâmina e disse friamente que era o fim do jogo para eles. O grupo de Ward congela de terror ao perceber que os dois parados diante deles são os serial killers de quem todos estavam falando. Ward e os outros dois garotos gritam para Mia correr enquanto eles seguram os assassinos, mas a expressão de Kato se contorce de fúria com o desafio deles, e ele rosna para que saibam seu lugar antes de cortar Ward no peito. Mesmo assim, os dois restantes avançam contra ele com uma coragem desesperada, apenas para serem abatidos da mesma forma brutal e impiedosa. A visão de Maya fica embaçada pelas lágrimas enquanto seu irmão, sangrando muito, se força a ficar de pé mais uma vez e a implora para que ela fuja. Dimra e o último garoto também se levantam cambaleando e correm em direção ao elfo, que os abate novamente sem o menor esforço. Os gritos de Maya ecoam enquanto Yanaki suspira e lembra a Kato que ele acabou de estragar cobaias humanas perfeitamente boas. Kato zomba, dizendo que não é culpa dele se os fracos insistem em desperdiçar seu tempo lutando. Yanaki reclama que Kato já massacrou muitos e o deixou com quase ninguém para experimentar, então ambos voltam sua atenção para Maya. O Elfo Sombrio reflete em voz alta que magos humanos são na verdade bem valiosos, e Kato sorri, prometendo ser mais cuidadoso com seu temperamento desta vez. Ele então olha para a forma trêmula dela e pergunta a Yanaki se ele tem tempo para se entregar a uma diversão suja. Yanaki, enojado, murmura que não está interessado e se afasta. Maya recua com a voz trêmula, implorando para que o homem se afaste, mas Kato apenas ri, declarando que ela deveria se sentir honrada por ser usada pelo lendário herói do futuro. Ele diz a ela que deveria estar feliz, mas nesse instante, o irmão de Maya se levanta novamente. Yanaki fica impressionado com Ward e diz a Kato que ele definitivamente precisa desse humano vivo, e o reivindica como seu espécime principal. Ward sorri ao olhar para a irmã e diz a ela para fugir. Enquanto ela finalmente corre, Yanaki grita para Kato correr e pegá-la. Kato acha desagradável ser mandado, sendo ele o chefe, e empurra o Adi para o lado. Yanaki lembra a Kato que ele precisa de seu espécime principal vivo. Ort então força seu cérebro ao limite e lembra o que Gold lhe disse sobre batalhas serem pura criatividade e habilidade. Ele usa o conhecimento e arremessa sua espada no elfo, que corta seu cabelo, e então segue com seu escudo, usando-o como arma de ataque e desequilibrando Kato, fazendo-o cair no chão.
Ele ri de sua conquista e chama o sujeito de perdedor. Ao ouvir isso, Kato perde a calma mais uma vez e usa sua habilidade com a espada, apunhalando o pobre garoto bem no meio do peito. Enquanto Kato avança novamente sobre o garoto, Yanaki se adianta e lembra ao seu mestre que a maga espécime fugiu, e ele deve pegá-la, a menos que o que eles têm feito se espalhe. Kato range os dentes, mas faz exatamente isso, e rapidamente alcança Maya, bloqueando-a com um ataque à sua frente. Kaito se gaba de como pode criar múltiplas lâminas e controlá-las à vontade por causa de seu tesouro chamado Grandius, que é uma espada lendária da classe fantasma. Ele usa suas espadas como degraus para descer, enquanto Maya desesperadamente espera por um milagre e invoca uma espada de gelo. Mas Kato a contra-ataca sem esforço, e a lembra que ela já sabe que não é páreo para ele. Maya corre novamente, agarrando-se ao pensamento de que se ela pudesse alcançar o Senhor Sombrio, ele poderia ajudá-la. Mas Kato a derruba no meio da corrida. Ele continua dizendo para ela desistir e deixá-lo fazer o que quer, mas ela se recusa a ceder, chamando-o de nada parecido com um verdadeiro herói lendário, como o Senhor Sombrio, e o acusando de ser um covarde que ataca os fracos. As palavras o atingem enquanto Keita se lembra de ser ridicularizado e insultado pelos elfos após ser expulso do prestigioso grupo conhecido como Cavaleiros Brancos, porque nunca conseguiu atingir o nível deles. Quando Mia o chama de perdedor sem espinha, sua raiva sai do controle e ele continua gritando para ela calar a boca enquanto ataca repetidamente com suas habilidades de espada que ela claramente não consegue suportar. Mesmo enquanto ela luta, a determinação de Mia brilha intensamente enquanto ela jura sobreviver por aqueles que lhe deram uma chance, e nesse momento, a pulseira em seu pulso de repente se ativa. Percebendo o que aconteceu, nosso garoto aperta a mesma pulseira com força, sentindo dor, e ordena que sua equipe se mova. Enquanto isso, Yanaki tenta salvar suas cobaias, mas quando ele as verifica, Ward já deu seu último suspiro. Ele lamenta perder um espécime tão valioso, e nesse instante, Kaido chega. Quando Yanaki pergunta se ele pegou a garota, o elfo olha ao redor confuso. Yanaki o zomba por perder o rastro de uma mera criança, apesar de ser um ex-membro dos Cavaleiros Brancos. Mas Kaido se defende, dizendo que não foi culpa dele, já que a garota desapareceu no ar. Ele insiste que não havia como ele saber que ela tinha um item de teletransporte, embora Yanaki duvide que um humano pudesse possuir algo tão raro e caro. O Elfo Sombrio começa a entrar em pânico, percebendo que se a notícia de suas ações chegar à guilda, o Reino Élfico definitivamente descobrirá. Ele acrescenta que uma vez que souberem que Kato roubou a espada Grandius, o destino deles estará selado. Ao ouvir isso, Kato molha as calças, sabendo que os Cavaleiros Brancos e o Capitão Infernal realmente viriam atrás dele. O capitão sozinho está além do nível 3000, enquanto cada cavaleiro sob ele está acima de 2000, deixando Kato sem chance de sobreviver. Yanaki tentou acalmá-lo, dizendo que eles só precisam completar sua pesquisa para que ele possa ajudar Kato a superar seu limite de nível, o que resolveria tudo. Mas assim que eles recuperam suas esperanças, nosso garoto aparece de repente diante deles e declara que eles não vão a lugar nenhum. Kato fica inquieto porque sabe que ninguém poderia se aproximar sorrateiramente de um nível 1500 como ele, e Light descobre que apenas Hélio sobreviveu enquanto os outros dois garotos se foram. Yanaki fica chocado que Gold tenha levado o Hélio sem que ele sequer percebesse, e Light imediatamente usa a cura para remendar as feridas dos garotos. Ele então pergunta com raiva o que aquelas crianças fizeram para ter um destino assim, e ele admite que imaginou crescer com eles como amigos se o mundo não fosse tão injusto. Light então se vira para os elfos, e ele jura que os fará pagar pelo que fizeram. Ganak tenta barganhar, apontando que ele foi quem curou o garoto, enquanto Kaido ainda anda por aí cheio de si. Mas Light calmamente diz aos elfos que ele levou a garota e que não reportará isso à guilda. Kaido explode em uma risada insana e afirma que a única solução é se livrar de todos eles para que não precisem se preocupar. Gabando-se de ser um herói lendário, Light, no entanto, entra em uma espécie de loucura pura e jura que vai despedaçar Keito com as próprias mãos. E diz a Nememu e Gold para ficarem fora de sua luta enquanto avança. Kato não percebe quem ele está enfrentando e avança direto para nosso garoto, mas não importa quantas vezes ele balance, cada ataque é bloqueado pelo cajado de Light. Yana não consegue acreditar em seus olhos, já que nenhum humano deveria ser capaz de se igualar a uma espada lendária e um elfo. Kato continua golpeando descontroladamente em sua fúria, mas Light o soca no estômago e o manda voando para trás. Light o zomba, dizendo que esperava que o sujeito fosse melhor do que isso, porque nesse ritmo, ele pode acabar acidentalmente o assassinando muito rapidamente. Enraivecido, Kato ativa Grandius e invoca inúmeras espadas de diferentes atributos que chovem sobre Light. No entanto, Light desvia de cada uma sem esforço, e mesmo quando Kaido tenta pegá-lo desprevenido no ar, ele já sentiu e bloqueia o ataque com facilidade. O espetáculo deixa o Elfo Sombrio completamente sem palavras, enquanto ele luta para acreditar no que está testemunhando. Kaido acusa Light de trapacear por se vestir como um mago, enquanto luta como um guerreiro, mas Light calmamente responde que ele realmente é um mago, embora o elfo se recuse a acreditar. Light então conjura espadas de gelo sem sequer cantar, e Kaido tenta desesperadamente contra-atacar, mas todos os seus ataques são bloqueados pelas lâminas cintilantes. Light as empunha com maestria perfeita, até mesmo girando-as ao seu redor em uma barreira semelhante a um tornado. Kaido ainda se recusa a aceitar a derrota, e ergue sua lâmina, gritando que havia amor pelo mestre dos antigos. Ao ouvir essa palavra, Light estreita os olhos e pergunta o que ele sabe sobre esse mestre. E Kaido ri, declarando que nasceu com o sangue de um mestre fluindo nele, razão pela qual ele é conhecido como um submestre. É aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez, pessoal.